E a gente vai conversar a partir de agora no seu Tarde TC News com a Marcela Rocha, economista-chefe para América Latina da Principal Asset Management, para conversar comigo, Gabriel Medina, e também com a Mariana Bruno. Marcela, obrigado por atender ao nosso convite. Como vai? Boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Marina. Um prazer poder conversar com vocês num dia hoje tão emocionante, né? Pois é, um dia bastante agitado, Marcela. A gente havia acertado essa conversa junto com a Mariana Bruno para trazer, né, expectativas para a decisão de juros na semana que vem, 2026 que tá vindo aí. Mas o noticiário mudou completamente, né? Com essa informação da pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro à presidência em 2026. Marcela, no último relatório da Principal Asset sobre o cenário de América Latina, falando de Brasil também, vocês citaram riscos ligados a medidas antes das eleições, né? No que citou riscos fiscais ligados a medidas populistas por conta de uma disputa que vai ser bastante acirrada. Que mensagem você interpreta que o mercado está dando por conta dessa notícia do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro como um pré-candidato à presidência? Mostra que o mercado e os investidores já estavam colocando nos preços o cenário eleitoral. E o que você projeta a partir de agora, Marcelo? Legal, Gabriel. Pergunta complicada porque são várias variáveis que nós estamos observando quando falamos de eleição, né? Como você bem disse, toda vez que nós falamos a respeito do ano que vem, do 2026, antes mesmo de pensarmos qual que seria o desfecho da eleição, havia toda a trajetória até chegar ali no resultado. E essa trajetória embutia riscos pelo lado fiscal do atual governo poder gastar mais, poder aprovar medidas ali populistas ou até mesmo descumprir as regras fiscais para tentar impulsionar a sua popularidade. Isso tudo poderia acontecer independente do desfecho, seja o governo atual reeleito ou nós termos alternância de poder. Só que além desse risco de gastar mais, havia a dúvida de quem ganharia a eleição. Quando a gente falava a respeito do cenário de Brasil, é muito difícil cravar, ter convicção sobre o desfecho da eleição, mas havia ali condições para pensarmos em alternância de poder, para pensarmos em uma eleição que mesmo com polarização, mesmo altamente disputada, poderíamos ter a construção ali de uma candidatura que iria levar a uma responsabilidade fiscal e a um programa fiscal que diminuiria esse risco. Hoje essa notícia, Gabriel, ela não impacta na nossa visão esse risco fiscal que eu comentei do governo gastar mais. O que essa notícia está trazendo para o mercado hoje são probabilidades ajustadas para o desfecho da eleição. Apesar de nós estarmos ainda distante, né, só em outubro do ano que vem, o mercado ele sempre colocava ali um cenário de possivelmente um candidato mais voltado ao centro, um candidato que poderia derrotar o governo Lula com mais facilidade e que iria romper, acho que essa era a principal mensagem, né, que o mercado se baseava, romper essa polarização de Lula versus Bolsonaro. Hoje essa notícia nos mostra que apesar da família Bolsonaro não ter tido uma clareza em relação aos seus próximos passos, foi tomada uma decisão. Foi tomada uma decisão sem conversar com o Centrão, sem conversar com governadores, sem falar ali com o meio político, mas eles tomaram a decisão de colocar um candidato. Então, para o mercado, isso mostra que aquele cenário do desfecho da eleição é um cenário que volta a ficar muito incerto. Para o mercado, Lula contra a família Bolsonaro é o cenário ali mais complicado da gente antever qual que seria a vitória, e com um cenário cada vez mais polarizado, a chance do fiscal se deteriorar é maior, tanto durante o caminho, que já era um risco, como também no desfecho de qualquer um desses candidatos não fazer o ajuste fiscal necessário. Mas acho que o ponto hoje para o mercado é essa matéria, essa notícia da candidatura do Flávio, indicar para a gente que a construção ali de uma candidatura mais organizada pelo lado de partidos de oposição ao governo não teve esse acontecimento. Foi uma decisão isolada da família Bolsonaro, uma decisão ali centrada nos interesses do ex-presidente e uma decisão que não teve essa construção política. Tudo isso, claro, que pode ser alterado ao longo dos próximos meses, dependendo de pesquisas, dependendo de construções de alianças políticas, dependendo até mesmo de interesses dos candidatos, mas hoje para o mercado mostra ali uma maior dificuldade de termos um terceiro nome, de termos uma alternativa que vá levar um resultado da eleição mais claro e principalmente com maior chance de responsabilidade fiscal.
E um noticiário que ocorre no mesmo momento em que o debate, né, Marcela, era sobre a retomada da flexibilização monetária no país a partir do primeiro trimestre de 2026. Você enxerga algum impacto nisso pro ciclo do próximo ano? No relatório de vocês, vocês apontavam, né, o Brasil como um país com uma margem relevante para corte de juros no próximo ano. Interfere de alguma maneira? E depois a gente pode até comentar sobre os últimos dados macroeconômicos do país, mas de alguma forma há alguma mudança no racional de vocês? Legal, Gabriel. A gente tem que observar a reação do mercado hoje, foi uma reação importante, ao longo dos próximos dias entender. Eu acho que de maneira imediata, talvez essa realização hoje do mercado, essa forte depreciação do câmbio, aperto das condições financeiras aqui domésticas, talvez leve a uma maior dúvida sobre o corte em janeiro, né? Acho que as condições para a redução da taxa de juros no Brasil, elas estão mais claras por conta dos dados que nós iremos comentar daqui a pouco, mas havia uma grande discussão se era janeiro ou março. Não só porque tem alguns dados que ainda incomodam, mas principalmente pela comunicação do Banco Central, né? O Banco Central ainda com um discurso muito duro. Então havia dúvida se seria janeiro ou março. Nós tínhamos janeiro, achávamos que era um call difícil ali, um call com argumentos tanto para janeiro quanto para março. Hoje essa depreciação do câmbio, hoje essa volatilidade maior e talvez nos próximos dias um cenário doméstico ali com mais incerteza e com mais aperto de condições financeiras pode ser uma boa justificativa para o Banco Central continuar com esse tom duro e talvez postergar só para março. Então acho que a reação imediata desse evento hoje talvez seja o Banco Central querendo ter mais conforto, mais visibilidade e podendo postergar o primeiro corte de juros, tá, Gabriel? Sobre o tamanho do ciclo, nós éramos mais céticos, a gente tinha 200 bips de corte para o ano que vem, menos que o Focus, menos que a curva de juros precificava. Acho que a gente fica ainda mais confortável em pensar que o orçamento que o Banco Central tem seria mais restrito nesse ambiente de incerteza e de volatilidade mais alta. Quando a gente observa as declarações recentes dos dirigentes do Banco Central, como, por exemplo, o presidente Gabriel Galípolo, né, trazendo discursos considerados mais cautelosos, do ponto de vista até mesmo mais hawkish, dizendo que a comunicação do BC é clara e que não tem intenção de dar qualquer sinal sobre o rumo da política monetária. Eu queria saber, Marcela, quais são os pontos principais para se discutir o início desse corte, né? Tivemos nesta semana um PIB do terceiro trimestre mostrando uma desaceleração e isso animou o mercado no sentido de abrir espaço para esse corte da Selic já no primeiro mês do ano, mas como que vocês enxergam essa moderação da atividade? Como que projetam também para 2026, Marcela? Na nossa avaliação, Gabriel, esses dados reforçam a visão de que a economia está desacelerando e que finalmente a política monetária apertada, esses juros de 15%, está chegando no crescimento econômico. Quando nós vemos setores mais sensíveis a juros, ligados a consumo e serviços, eles tiveram uma moderação importante ao longo dos últimos meses. Isso para a gente é uma boa notícia para o Banco Central. A economia perde fôlego e a política monetária está funcionando. O problema, Gabriel e pessoal, é a velocidade dessa moderação e, claro, a distância que a inflação ainda está da meta. A gente vê o Banco Central chamando atenção para esse desaquecimento da economia, mas nós não vemos uma euforia a respeito disso. O Banco Central chama atenção ainda para a inflação acima da meta e chama atenção também para a robustez do mercado de trabalho, ou seja, a desaceleração ela não é generalizada e ela não é mais intensa do que o Banco Central esperava. Então, para a gente, Gabriel, esse cenário permite sim uma flexibilização de política monetária, mas ainda gradual, e o timing, o momento disso, seria dependente de como o Banco Central quer usar essa janela, quer usar esse espaço para reforçar ganho de credibilidade, porque
é impressionante como o Banco Central, com esse discurso duro, tem conseguido reduzir as expectativas de inflação, não só do curto prazo, que são afetadas por câmbio, não só afetadas por preços de alimentos, mas ele está conseguindo reduzir as expectativas de longo prazo. E essas expectativas estão caindo, mas ainda estão muito acima do 3%. Então, a grande dúvida, a sua pergunta mais importante, Gabriel, é o que o Banco Central quer? Ele quer diminuir um pouco essa restrição, porque já está vendo um impacto na economia, sabe que a economia pode desacelerar mais. O Banco Central sabe que a economia pode desacelerar, mas ele quer ancorar a todo custo esse focus lá em 3%, ou o modelo dele, que é outra projeção, é uma projeção que ele tem maior controle, uma projeção que ele consegue ali trabalhar com todas as variáveis e chegar em 3%. Na nossa opinião, ele quer que o modelo dele chegue em 3%, que ele acha que o focus vai ser muito difícil ancorar na meta, que o focus reduzir já seria suficiente, que a atividade ele não quer ver desgringolar antes, ele quer reagir antes de uma desaceleração mais forte. Então, por conta disso, a gente achava que janeiro era o mais provável, porque o modelo dele, a estimativa dele, já iria mostrar ao redor do 3%. Mas, para ser sincera, Gabriel, a comunicação do Banco Central não tem sido tão clara a respeito disso, não. O Banco Central está mostrando ainda preocupação com esse focus e ele não está mostrando muita preocupação com a atividade perdendo fôlego, com a atividade desacelerando muito. Então é um Banco Central duro, né? Um Banco Central que tem feito um trabalho excelente, como eu disse, reduzindo as expectativas, mas que nos deixa ali um pouco cegos a respeito de qual vai ser a função, reação dele, quais serão as diretrizes daqui para frente. Até mesmo antes da divulgação do PIB, o próprio Gabriel Galípolo, nos eventos que ele participou nas últimas semanas, ele afirmou que o Banco Central ainda se surpreende, Marcela, com uma atividade até então resiliente, mesmo com a Selic em 15% ao ano. Qual que é o grande calcanhar de Aquiles hoje, Marcela, além do fiscal? Que esse é um tema que daria para falar de diversos pontos. Mas seria, por exemplo, a persistência nos serviços, mesmo com esses sinais de desaceleração da atividade? Gabriel, acho que você tocou no ponto-chave, o fiscal ainda é estimulativo no Brasil, ele trabalha contra a política monetária, né? Então, por mais que o Banco Central faça um esforço tremendo de querer barrar o crescimento, de querer segurar o fôlego dessa atividade, você tem do outro lado uma força muito grande de gastos. Então, você tocou no ponto-chave, que é a questão da fiscal, a questão dos gastos aqui no Brasil aumentando. Mas, fora isso, eu acho que é um mercado de trabalho robusto, mesmo com 15% de taxa de juros, nós temos taxa de desemprego muito baixa, com salários crescendo. Tem toda uma discussão a respeito de mudanças estruturais no mercado de trabalho. Hoje é muito mais fácil nós termos pessoas entrando, conseguindo algum tipo de renda, mesmo que não tenham qualificações, mesmo que não tenha ali uma proteção da CLT. Hoje as pessoas conseguem alguma renda pela essa economia informal, pela essa economia gig, tudo isso relacionado à internet, a empreendedorismo. Isso tudo faz com que o mercado de trabalho possa ficar aquecido, mas os salários crescem também. Então isso ajuda a economia a seguir robusta. Fora isso, tem o mercado de capitais, né, Gabriel? O juros está 15%, mas as operações de mercado de capitais continuam muito fortes, né? Claro que isso é mais para as empresas grandes, né? Mas a gente vê outras empresas ali, médias, também conseguindo captar, também conseguindo ter outras estruturas de crédito com taxas de juros mais competitivas e achando alternâncias ali para se financiarem. Então, acho que são esses três vetores que explicam a resiliência dessa economia, junto com todo aquele debate estrutural sobre qual que é o nosso juro neutro, qual que é o nosso juros de equilíbrio. Talvez a gente esteja vendo com esses juros a 15%, essa economia rodando a mais de 2%, que aqueles juros que consegue desacelerar a economia é maior do que a gente imaginava, né? O Banco Central fala ali que seria 5% de juros reais, o que em termos nominais ali dá em torno de 8%, né, com a meta de 3%, a gente acha que é mais, para os 9%, tá? Então acho que isso mostra ali que o juro real de equilíbrio é mais alto. A gente está conversando aqui no Tarde TC News com Marcela Rocha, economista para a América Latina da Principal Asset Management. E, Marcela, no último relatório também de vocês, eu me baseei bastante nele para observar as projeções, né? Vocês projetam um crescimento do Brasil até então em 1,6% de 2026, abaixo do potencial. E mais ainda, como a gente já comentou, com espaços para corte de juros. E comparando com os países pares aqui da América Latina,
a projeção de um México acelerar para 1,3% na atividade e o Chile para 2,1%, com políticas monetárias mais neutras. Como que você avalia essa diferença da dinâmica entre Brasil e os seus pares na América Latina? O que explica o fato do Brasil ter uma margem relevante para flexibilização monetária, se isso pode gerar vantagens competitivas ou riscos para fluxos de capital aqui na região, Marcelo? Ótimo ponto, Gabriel, porque esse ano tem sido um ano de performance super positiva para a América Latina, tanto em termos de bolsa como de moedas, né? O real é uma das moedas que mais aprecia, junto com o peso colombiano, o peso mexicano, até agora o peso chileno, fazendo um catch-up também com outras moedas. E o ponto é que a gente fala, o Brasil aprecia, o Brasil consegue se valorizar, mesmo a gente tendo um ambiente esse ano que no primeiro semestre foi marcado por incertezas, né? Até que ponto os juros iria ser elevado, qual que seria a reação econômica, como seria endereçado o fiscal. Então, quando a gente olhava essa performance positiva de Brasil a despeito desse cenário e pensa para o ano que vem, a gente falava o Brasil desses países da América Latina é o que talvez tenha um potencial de maior valorização. A gente está na contramão dos outros países, enquanto na nossa avaliação o Chile tem um corte residual, o México segue dependente ali do Fed, a Colômbia tem o risco até de subir os juros, e o Peru praticamente já acabou o ciclo de corte, o Brasil seria o único país ali com espaço, com orçamento para poder reduzir os juros e manter um crescimento ali, desacelerando de maneira gradual, na nossa avaliação ainda ao redor do potencial. Junto com isso, na nossa avaliação, o Brasil também tem a história do ciclo eleitoral e tem a história de estar barato, né? Não só o nosso real teria potencial de valorizar, mas a bolsa continuava atrativa ali com valuation abaixo da média histórica, né? Se a gente olha o Chile, a bolsa por lá já está com um valuation em linha com a história recente. O México ainda está barato, mas não teria todo esse apelo como o Brasil de queda de juros, com potencial de eleição, com alternância de poder e ajuste fiscal. Então a gente olha o Brasil, Gabriel, com a possibilidade de corte de juros pelo lado bom, no sentido de fazer o dever de casa, a inflação moderando, mas também no contexto regional, indo na contramão dos outros países e com um potencial de valorização maior, tá? A nossa visão é mais construtiva para o Brasil do que até para o resto de América Latina, apesar de para a região ainda ser favorável como um todo. Perfeito. A Mariana Bruno também tem um questionamento, diz Mari. Vamos lá então, boa tarde Marcelo, um prazer te receber aqui no nosso Tarde TC News. A minha pergunta agora é em relação aos Estados Unidos, mudando um pouco o cenário, na próxima semana nós vamos ter a decisão de juros pelo Federal Reserve e as apostas para um corte nas taxas já superam os 85% de acordo com os derivativos da CME Group. Entretanto, na última reunião, tivemos falas do presidente do Fed, Jeremy Powell, mais duras e que apontavam para uma manutenção nas taxas. Marcelo, eu queria entender a sua projeção para a política monetária dos Estados Unidos. Ótima pergunta, Mari, porque antes mesmo dos eventos de hoje aqui no Brasil, esse era o ponto que estava me trazendo mais preocupação, né? Porque nos Estados Unidos, claro que nós ainda estamos cegos a respeito do que está acontecendo de fato com a economia, né? O shutdown acabou, mas a gente ainda não tem a normalização dos dados, os dados vão ficar comprometidos em termos de qualidade, então ainda é difícil a gente fazer uma leitura exata do que está acontecendo com aquela economia americana. Mas pelos dados que não são oficiais, pelas informações que nós temos acesso das empresas, o que nós vemos é que é uma economia que continua bem resiliente. O mercado de trabalho está enfraquecendo mesmo, né? Quando a gente vê o número ali de criação de vagas, está praticamente zero, algumas métricas até com demissão. Só que ele não está colapsando. A gente não está falando ali de uma incerteza, de uma necessidade de demissões e de levando a cortes de custos expressivos por conta da queda de receita e de lucro das empresas. Então está longe de ser uma recessão. Parece ser muito mais uma pausa e até mesmo uma dificuldade de contratar ou não contratar por conta de toda a questão da AI, da inteligência artificial nos Estados Unidos. Então, se eu estou falando de resiliência sem um colapso da economia, o Fed tem reagido a isso, né? A última decisão, eles cortaram juros, mas o Powell ali, o chair do Fed, já tinha falado que foi uma decisão mais intensa, que havia muitas divergências de opinião e que para dezembro, que é essa decisão da semana que vem, havia ali a necessidade de ter mais clareza e não queriam ter um compromisso. Desde a última reunião, vários
membros do Fed falaram, e a gente vê uma clara divisão ali do board, né? Pelo nosso acompanhamento, a maioria dos membros vai defender um corte em dezembro, então a gente tem corte na semana que vem, só que vai ser uma decisão muito dividida, e eu acho que vai ser um corte com a visão ROC, ou seja, com uma visão muito cautelosa para os próximos meses, por conta dessa resiliência da economia. Sem ver o mercado de trabalho perdendo tanta força, sem o crescimento desacelerar, o Fed vai ficar dependente dos dados, não vai fazer um compromisso com novos cortes e vai observar antes de tomar qualquer decisão. Por conta disso, a gente acha que o espaço para cortes no ano que vem é restrito, nós só vemos 2 cortes adicionais no ano que vem, a gente continua achando que a economia americana cresce 2% ou mais, e isso pode ter implicações aqui para o Brasil, né? Eu estava conversando com o Gabriel, Maria, a respeito do risco do câmbio depreciar, isso deixar o Banco Central ali com um pouco mais de cautela e até ganhar mais tempo para conseguir reduzir os juros, ao invés de janeiro ser para março. Então a decisão da semana que vem, o timing também me preocupa, né? Se nós tivermos aqui essas incertezas políticas pipocando, mais dúvidas sobre candidaturas, isso afetando o câmbio, e o Fed vier com esse corte, mas um corte ROC, um corte sem mostrar compromisso com novos cortes no ano que vem e mostrando totalmente com graus de liberdade aberto, isso pode ser mais um fator para pesar na nossa moeda e trazer mais incerteza nesse curto espaço. Ainda em Estados Unidos, Marcela, te causa preocupação uma possível nomeação do Kevin Hassett, que pelo noticiário indica, estaria muito mais alinhado aos pedidos de cortes de juros por parte do presidente Donald Trump? Gabriel, essa é uma discussão que a gente tem bastante internamente, né? Muita gente teme que essa indicação do Hassett possa trazer uma leniência do Fed. A nossa visão, apesar de ser muito incerta, é de que, olha, a indicação do Kevin Hassett mostra ali um componente político, né? O Trump querendo alguém que ele confia, alguém que tenha pensamentos próximos ao dele, mas dificilmente nós teríamos ali uma perda da independência e uma perda de credibilidade do Fed. Por quê? Na nossa visão, o Fed é uma instituição muito maior do que somente o chairman, a gente tem outros governors, a gente tem vários presidentes de Fed, todos eles ali amparados na instituição regional, amparados na Constituição dos Estados Unidos, e o peso da cadeira vai ser maior. Então, para a gente, o Fed vai continuar agindo de acordo com os fundamentos econômicos. O que vai acontecer vai ter mais volatilidade, vão ter mais dissensos nas reuniões, vai ter menos visibilidade sobre os próximos passos do Fed, a gente não pode esperar um forward guidance, assim, uma sinalização, uma telegrafação do que vai ocorrer, e a gente tem que entender que vão ter sinais ali diferentes de comunicação. Fora isso, para a gente, a volatilidade maior vai estar no cenário, né? O cenário dos Estados Unidos é um cenário complicado. A gente vê membros hoje do Fed já sem ter um acordo, já sem ter um diagnóstico mais claro do que está acontecendo. Se a inflação vai continuar persistentemente alta, se a inflação é transitória, se o crescimento pode arrefecer, ou se o crescimento pode ter uma reaceleração. Então, há uma divergência já neste momento. Chegando um presidente que tem toda essa pressão política, vai ter mais ruído, vai ter mais incerteza, vai ter mais dissensos, mas a gente acha que o Fed vai ser guiado pelos fundamentos, só que os fundamentos, como não estão claros, vão levar ali o mercado a ser muito mais incerto, muito mais volátil sobre os próximos passos de política monetária, mas a gente não vê um Fed ali rasgando o protocolo, jogando ali a meta de inflação para fora e agindo ali, cortando mais os juros do que o permitido pela conjuntura. Marcela, muito obrigado por atender o convite aqui da TC News e por participar do nosso programa. Um forte abraço e até uma próxima. Obrigada a vocês, até a próxima e bom final de semana a todos.